Se as nora veio, é porque a sogra é meia boca, porque a sogra não vale muita coisa não, gente. Mas a sogra é meia boca. Milene? Aí, meia boca. É toda boca. Mas, Glória... Naldinha, e a sogra? Gente boa? Só dormindo em sono profundo, Naldinha. Mas vamos orar por ela. Senhor Deus, nós apresentamos tua filha, tua serva, Senhor, valorosa, diante da tua presença. Sabemos, Senhor, que o Senhor cuida dela, da casa dela. E nesse momento, Senhor, eu te entrego em tuas mãos e que a tua palavra seja ministrada à tua casa, à tua igreja, Pai. Pelo poder do teu nome, que o Senhor possa usá-la de forma extraordinária, Pai. Que eu sei que essa mulher tem muito para abençoar essa igreja, Pai. Usa a tua filha nessa manhã e nos abençoa, Deus, através dela. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Nossa, ela orou tão gostosa, que era agarrando minha cintura, assim que eu me senti a Barbie. Ó, a parte de baixo das canelas, por favor, tira da live, viu? Porque é fina, não fica legal, né? Olha, né, é complicado quando se fala vai pregar, né? A gente até prega na rua, né? É gostoso ir pra rua falar, mas quando fala de subir aqui em cima, não sei o que acontece, irmão. Perna treme, botar no banheiro. Sei lá, nem bebi água para não correr risco. Aí, olha vocês olhando para mim assim, é meio estranho. Vocês ficam tudo com um olhar. Eu não sou dentista, gente. Fica todo mundo. Pode rir, não tem problema não. Mas eu orei ao Senhor. Até parece. Eu falei assim, Deus, o que eu vou falar para a igreja do Senhor? Né? Ainda bem que o Renato saiu daqui. Se quiser ir acompanhá-lo para poder fazer aconselhamento, fique à vontade. Ah, não, ele está ali voltando. E eu orei a Deus, irmãos. E é complicado quando a gente tem que falar com o povo, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Não é apenas você chegar aqui, porque uma coisa é você falar por si e outra é a responsabilidade de Deus falar. Quando você fala, Senhor, eis-me aqui. E a Kelly, graças a Deus, tem um livro lá que ajuda um pouco a gente a dar uma olhada. E Deus tratou muito comigo sobre oração. Né? E por incrível que pareça, quando foi antes de ontem, eu estava em casa e falei, nossa, a gente está falando sobre oração esse ano. E eu vi a testificação de Deus, porque eu falei, Deus, o que eu vou falar? Qual é o momento difícil que nós estamos passando hoje? A dificuldade de uma igreja, de um povo que não ora. Ou a facilidade de vencermos os obstáculos com o povo que ora. Né? A facilidade de conhecer melhor a Deus. Então, eu peguei um versículo que está em Efésios 3, glória a Deus. Se a gente fosse falar de oração mesmo aqui, meu Jesus, tem 1 ano, 2, 3, lá vai, né? E não acaba. Porque a nossa vida tem que estar assim, debaixo de oração. Então, eu quero ler um versículo, 3,14. Amém? E diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre oração. Pode sentar-se. Olha, eu falando bonito, pode sentar-se. Eu quero falar um pouco de oração, irmãos. Por quê? Eu sou fruto de oração. Eu acredito que a maioria aqui, se for contar um testemunho, vai falar que foi fruto de oração, que alguém orou por mim, a minha mãe, o meu pai, o meu avô, meu irmão, alguém, um amigo muito chegado, né? A gente sempre tem alguém que vai falar assim, eu venci porque alguém orou por mim. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê expectativa na questão da oração. E eu comecei a fazer uma análise na minha vida acerca do evangelho que eu vivi a vida inteira. Eu me converti, eu tinha 19 anos. Não vou falar o quanto eu tenho hoje para vocês não descobrirem. Mas eu comecei a orar a Deus de muito cedo. Eu sempre fui muito de orar, irmãos. Só que chega uma época da nossa vida que a gente dá uma pausa. A gente começa a fazer aquelas oraçõezinhas só. Abençoa Jesus, abençoa Deus. Só que quando eu me converti, o povo orava 2, 3 horas. Mas orava mesmo, de sentir a graça de Deus, ao ponto do povo levantar e você continuar lá.
orando. E nós perdemos um pouco dessa identidade conforme o tempo vai passando na nossa vida. Porque a gente vai se acomodando. A gente vai virando comodismo. Tudo na nossa vida vai passando e vai ficando normal demais. Só que graças a Deus esse ano o Senhor vem falando conosco muito através da oração. Orar. E a melhor forma da gente conhecer Deus é orando. Eu costumo dizer que o nosso contato com Deus é como você tem um amigo íntimo. Ele começa como seu colega, como seu conhecido, como seu vizinho às vezes, como alguém da família, mas de repente você começa a ter muito contato com ele, você vai passar a conhecer a sua intimidade. Você vai passar a conhecê-lo melhor. Coisas que ninguém sabe dele, você vai saber. E a mesma coisa é Deus. Quando nós começamos a chegar a Deus em oração, a gente começa a conhecer melhor a Deus. A gente não é mais enganado. Por quê? Às vezes as pessoas se perdem porque elas ficam pensando assim, aonde está Deus na hora das minhas dificuldades? Aonde está Deus na hora das minhas lutas? Na hora que o mar está na minha frente? Mas quando a gente vai para a oração, a gente descansa no Senhor. Porque a gente sabe que quando a gente ora, Deus responde. Mas a Bíblia diz que tem algumas orações que Deus também não responde. Porque nós pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Porque às vezes, irmão, quem já fez oração aqui que não foi respondido? Levanta a mão. Nossa, que legal. Pouca gente. Eu estou no meio do pouco. Irmão, já fiz oração a impressão que se tinha que Deus nem estava ouvindo. Mas como eu sei que Ele não é surdo, Ele escuta. Mas por Ele saber o melhor para a minha vida, Ele não vai me responder. Mas você sabia que às vezes tem hora que Deus responde pela sua existência? Nossa, cadê? Ninguém me liga mesmo, né? Agora que eu olhei para Ele rindo ali. Ah, então tá. Se assim, sim. Tô zoando, viu, Gabriel? Que eu gosto. Então, na verdade, irmãos, tem um monte de versículo aqui. Aí eu vou ver qual que eu vou ler, né, agora. Então, na verdade, a oração ela é a maior ferramenta que o crente pode ter. Talvez você pense assim, o jejum é ótimo. A Bíblia ensina a jejuar. E nós não podemos fugir disso. A oração ela tem que ser categórica. Senhor, eu dependo de Ti em todas as áreas da minha vida. E a gente vê Paulo aqui, quando ele fala, e por essa causa me ponho de joelho, eu fico pensando que quando Paulo se manifestou nessa oração, nessa carta aqui, com certeza ele estava falando, olha, é tantos problemas que eu já passei, tantas dificuldades, tanta surra, tanto escapes, tanto isso e aquilo, tantas guerras, tanta luta, que é por isso, é dessa maneira que eu me ponho de joelho, é por esta causa que eu me ponho de joelho. Porque às vezes, irmão, a gente tem uma causa. Sabe quando que a gente lembra de orar direitinho? Quando o bicho está pegando. Aí, só que a gente pensa que ora direitinho, mas na verdade fica, Senhor, tem misericórdia, sangue sem poder, está amarrado, sangue sem poder. Senhor, em nome de Jesus. Dá aquele negócio louco dentro da casa, né? Você fica, sangue sem poder, Senhor, está amarrado. Não permite, Senhor, que nada aconteça, Senhor. Liga para a irmã, em nome de Jesus, irmã, ora, irmã. Está passando um momento assim, irmã? Irmã, em nome de Jesus, sangue sem poder, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Jesus, está amarrado, sangue sem poder. Aí levanta, dá aquele desespero, vai tomar banho, Senhor. A pessoa, ela não descansa, ela faz uma oração de louco. Ela nem lembra de outras situações que ela tem que interceder e orar. Porque o desespero bate a porta às vezes. Mas a Bíblia nos ensina a descansar no Senhor. Quando a gente descansa no Senhor, irmão, a gente fica assim, ó, light. A gente não entra em pânico. A gente não entra em desespero. É errado entrar em desespero? Não, nós somos seres humanos. Mas o errado é a gente não depositar a nossa confiança no Senhor. Às vezes a gente tem que ser sincero. Deus, infelizmente eu sou pó e cinza. Vacilei feio em não acreditar no Senhor. Mas me perdoa. Porque a minha confiança está no Senhor. O Senhor conhece os meus limites. Porque às vezes a gente quer fazer aquelas orações egoístas, né? Ah, Senhor, o Senhor tudo sabes. O Senhor tudo pode. E é verdade. Então se Ele sabe e tudo pode, por que o desespero? Não é? Às vezes a gente cai em contradições nas nossas orações. Porque a gente sabe que Ele é o poder. A gente sabe que Ele tudo pode.
mas por qualquer coisa a gente também está se desesperando. E isso não é um ato legal para nós que pregamos aquilo que nós cremos. Então, se eu falo que Deus é Deus, Ele é Deus. Pode estar faltando, pode estar doente, pode estar... Senhor, apesar de toda a dificuldade, eu creio em Ti. Apesar de toda a situação difícil, eu creio em Ti, Senhor. E se em algum momento eu vacilei e cochilei em 2 pensamentos, eu creio em Ti e me perdoa por isso. Então, às vezes, eu fico me pensando assim, eu mesmo fui uma pessoa que eu vivi muito de milagre através de oração. E eu gosto de falar isso porque, irmãos, muitas vezes a gente coloca Deus no segundo plano, no sentido assim, Deus mudou. Deus não mudou. Ele continua mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele não vai mudar, né? Às vezes a gente passa por situações porque Deus quer nos ensinar a ter experiência com Deus. É legal quando você vai falar de Jesus para alguém, que você vai contar a tua experiência e não a experiência que o vizinho te contou. Porque que adianta? O vizinho está vivendo a bênção dele, eu preciso viver a minha bênção. E se eu não passar por diversos problemas, a qual me leve a orar, a clamar ao Senhor, eu vou ficar aqui, só me coçando. E não é isso o propósito de Deus na nossa vida. A vida da igreja não é isso. A igreja ela tem que se levantar, foi lido aqui. Por que Deus acrescentava no meio da igreja? Porque tinha um povo que orava. Por que Deus acrescentava bênçãos? Por que demônios eram expulsos? Porque tinha quem orasse. O próprio Jesus é o maior exemplo disso. Jesus precisaria orar no poder que Ele tinha, embora Ele estava aqui como homem, mas só a santidade, só o fato dele negar-se a si mesmo, tornava Ele um homem com direito a tudo que Ele quisesse, sem precisar pedir. Porque Ele é um homem que Ele rejeitava o pecado, Ele negava o seu eu. Então Ele tinha tudo. Ele era totalmente componente de um homem santo. Não precisava nem Ele ficar se prostrando. Mas não, Ele era um exemplo. Onde Ele ia, Ele ensinava. Olha, sai em nome de Jesus, em nome do Pai. Ia para o monte orar, ia nas madrugadas orar. Na hora do vento no mar, quem é que estava lá dormindo? Com certeza intercedendo lá em sonhos. Porque era um homem ligado no trono. Só que nós não, irmão. Nós se desesperamos. Primeiro a gente se desespera, para depois a gente descansar. Deus, Ele não mudou. Se isso facilita você usar a sua fé, Ele não mudou. Eu já tive momentos com Deus, eu falava, Senhor, às vezes as pessoas falam assim, eu já tive vontade de desistir do Evangelho, né? Eu nunca tive vontade de desistir do Evangelho depois que eu conheci Jesus, irmão. É prepotência minha falar isso? Não, eu não tive, sabe por quê? Eu sei de onde Deus me tirou. O meu arrependimento é não ter sido melhor como cristã. Esse arrependimento nós temos que ter. Eu me arrependo porque eu poderia fazer mais, poderia ter feito mais, poderia ter orado mais. Mas me arrepender de ter conhecido o Deus da minha vida, aquele que se doou por mim? Não. Me arrependo das escolhas erradas que me levaram a não ver a glória de Deus. Nisso eu me arrependo. Eu me arrependo de quando pessoas bateram na minha porta e eu talvez não tive uma palavra naquele momento para ajudá-lo. Mas me arrepender de ter conhecido o meu Senhor, não me arrependo, e eu falo sempre isso, e não me arrependo de falar, porque o nosso Deus é o nosso pão cotidiano. Ele é a água viva que jorra dentro do nosso ventre. Então nós temos motivo para na nossa oração sermos gratos ao Senhor. Senhor, eu passei por tudo isso, mas eu quero louvar ao Senhor, porque em meio a todas as dificuldades, foi o Senhor quem me sustentou. Foi o Senhor quem abriu a minha porta. Foi o Senhor que me deu fôlego de vida. Foi o Senhor que me levantou para fazer uma grande obra. Por mim eu não teria condições, mas o Senhor me levantou. E eu estou aqui feliz porque o Senhor está me usando. E eu falo mesmo, Senhor, eu não tenho capacidade. É uma coisa que eu tenho muito tremor de subir no altar. Sempre tive e quero continuar tendo. Porque o dia que eu entrar num caminho de pecado ao ponto de mentir nesse altar, eu prefiro que Deus nem me deixe subir. Porque nós temos que ter esse temor, irmão, de saber que Deus, os olhos dele estão fitos sobre toda a terra. E que nada passa desapercebido aos teus olhos. E quando a gente ora, a gente consegue saber disso.
porque o próprio Espírito, com gemidos inexprimíveis, Ele trata conosco. Aí você fala assim, mas eu estou na igreja há tantos anos, e não despertou dentro de mim essa vontade de orar. Começa a orar, mas não precisa falar bonito não. Às vezes a gente pensa que é uma oração forjada, é uma oração escrita: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa engrandecendo o nome do Senhor. Quando você dobrar o joelho, antes de você pedir qualquer coisa, fala: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor está sobre os céus, o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando da minha família. Obrigado porque no meio de tantos desempregados o Senhor abriu uma porta para mim. Senhor, obrigado porque no meio dessa Covid, não porque eu fui melhor, mas o Senhor resguardou a minha vida. Então nós temos que ser gratos a Deus, irmãos. E Paulo aqui, ele fala: por essa causa eu me ponho de joelho, porque ele sabia como era difícil, irmão. Era difícil, o evangelho não é fácil. Às vezes as pessoas, tem pessoas que falam para mim: eu não sei por que a gente coloca tanta dificuldade, servir a Deus é tão fácil. É fácil se a pessoa quiser ver uma vida de qualquer forma, mas negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz, colocar aqui no seu lombo e caminhar, é difícil. O negar-se a si mesmo, irmão, é você lutar contra o seu eu. E a gente só consegue fazer isso quando a gente ora. Fala: Senhor, cuida de mim. É quando você se coloca na posição de Davi e fala assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Porque eu tendo um coração puro, o meu coração ele não vai ter espaço para se contaminar com as coisas deste mundo. Porque o mundo é belo e bonito, eu vim de lá, eu sei que é. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo. Só que esse mundo, ele não pode nos atrair. A gente pode até achar o mundo tudo muito bonitinho, porque o diabo não é bobo. Então ele vai preparar mesmo situações aparentes, boas e gostosas e bonitas. Mas quando a gente ora, irmão, quando a gente vai para o joelho, eu não falo só de joelho não. Você está no ônibus: Senhor, guarda a minha vida aqui, livra-me, Senhor. Quantas vezes eu entrei dentro de ônibus, irmão, pessoas foram assaltadas do meu lado, eu não fui, porque eu já entro primeiro. Eu sou medrosa pra caramba, né? Eu já entro com o coração Quando eu vejo alguém com uma bombetinha, eu uso bombetinha, mas quando é os outros, eu acho que é malandro, né? Ontem mesmo, né? Cadê o Anderson? Quase que eu dei marmitex pro Anderson e pro Edgar. Ontem vi de longe, eu falei: opa, tem dois ali precisando, vamos lá levar água. Nós, né, mano? Foi? Olhei assim, só que eu também estava lá com minha bombetinha, que eu não sou besta. Porque vai lá assim, irmão, o pessoal vai levar o meu sapato, vai levar até a roupa. Aí eu fui lá, toda malandrona também, ó. Aí, irmã, tudo bem? A irmã me agarrando, eu falei: caramba. Agarrava. Ah, como que é seu nome? Eu falei: Rosinete. Pode me chamar? Nada, eu vou te chamar de Nete. Minha amiga já virou amiga. Aí, só que, irmã, ó, amiga, nem hora, irmã, já pede, ó. Quando você vir aqui da próxima vez, você me traz um sapato 37 e um radinho. Eu falei: nossa, só isso? Tá bom, irmã. Lembra, da próxima vez a gente ir para outra praça, tá? Pelo amor de Deus. Se ela marcou, eu vou pintar o cabelo para ir lá de novo. Porque quem não vai saber que é eu? Se bem que eu tava de bombeta ontem, né? De boninha. Não, bombeta não, pastor, boninha. Como é o nome do meu tênis? Mizuno. Ganhado, mas é Mizuno. Era meu. Não. Maior luta para ganhar um Mizuno a vida inteira. 37 anos de crente para ganhar um Mizuno. Aí vai lá, mas nem a pau. Aí eu quero ler com vocês, irmão. É gostoso rir, né? Dizem que não fica tão velho, sabia, quando ri demais? Não sei se é verdade. Nas lives dá para tirar a ruga, né? Dá. Eu quero ler um versículo com vocês que está em 1 João, que diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui está a resposta para quando você não recebe.
Porque se você não recebe, é porque você pediu alguma coisa que não está dentro da vontade do Pai. E o maior amor de Deus, irmão, a declaração do amor de Deus na nossa vida é isso. Quando Ele não nos dá aquilo que não é bom para nós, ainda que nós queiramos muito. De repente você vê alguma coisa que aos seus olhos é muito bom, e vai talvez até mudar a sua história, mas isso é você na sua carnalidade pensando. Mas quando você entende o propósito de Deus, eu estou indo para cá, né, irmão? Quando você entende o propósito de Deus, você fala: Senhor, é segundo a tua vontade. Eu até quero, mas se não for do Senhor, eu aceito a tua vontade. Porque nós somos filho, irmão. Filho não questiona, filho obedece, entendeu? Meu filho é obediente, graças a Deus. Eles falam que eles apanharam muito, irmão. Imagina. Não, eles falam que como é que é? Cabo de vassoura? Cabo de vassoura voava. As varas do monte, eu trabalhava no monte. Toda vez que eu vinha, uma vara ungida vinha junto. Mas valeu a pena, ó, tá tudo aí servindo ao Senhor com alegria, né? Aleluia. E as noras também, ó. Genro, tudo aqui, ó. Só glória. Então, irmão, quando nós confiamos, ó, olha aqui, ó. Esta é a nossa confiança que temos nele. Que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, aí sim a coisa funciona. Porque é igual o pai. A Bíblia fala que se nós somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial. Por exemplo, se seu filho falar assim, alguma coisa ruim para a criança aí, seria o celular, mas hoje em dia é impossível, né? No caso, vamos supor que seu filho peça aí: mãe, eu quero um revólver, dá um revólver para mim, mãe. A gente quer, eu não sei vocês, mas a gente que é cristã, a gente quer dar de brincadeira, né? Não é? Não sei vocês, mas eu sempre ensinei que não é legal, porque é para não incentivar. Nós não damos coisas, vamos comida, vai. Às vezes o filho fala assim: mãe, hoje eu quero hambúrguer. E você quer dar uma coisa que é boa, mas para eles não é. Verdura. Aí você quer dar verdura. Mas não quero. Ele bate o pé 2 vezes, você dá um hambúrguer. Só que Deus não é assim, irmão. Deus, Ele vai, ó. Ele vai te ensinando. Ó, filho, vai por esse caminho aqui. Você está me pedindo, mas não é. Vou tardar para ver se ele cai na real. Conheço pessoas, eu conheço, irmãos, que quiseram tanto, que por vontade permissiva, qual é? Vontade? Tem vontade permissiva, permissiva. Pela vontade permissiva teve pasta até hoje. Por quê? Ela sabia que não era da vontade de Deus, mas os olhos inchou quando viu o que ela queria. Não é para você. Ah, mas eu quero. Não é para você, mas eu quero. Não é, meu amor. Ô, meu amor. A gente tenta até ser legal, né? Não é para você, minha linda. Olha, Deus vai... Não quero, eu quero isso. Mano, lá na frente as consequências vai vir, porque tudo tem sua consequência, suas escolhas. Ah, mas eu quero. Quis. Tá lá pastando até hoje. Graças a Deus está caminhando. Pelo menos para entrar no céu. Mas está sofrendo, poderia ter evitado. E eu então, se eu fosse contar a história, meu pai, de coisas que eu quis sem que Deus quisesse. Porque pensar assim, do altar é que nem 37 anos, né? Então tá de boa. Pensa, quantas vezes chorei por escolhas erradas, quantas vezes sofri por escolha errada, quantas vezes faltou por escolha errada. Porque se eu escolho essa caixa aqui, não presta, certo? Aquela presta. Só que aquela para vir para cá eu tenho que tirar ela. Eu tenho que remover essa vontade minha aqui, ó. Ela não vai invadir aqui, porque aquela é melhor. Então Deus vai respeitar. Porque Deus, Ele respeita a tua vontade. Quer? Não é o que eu quero. Você quer? Então tá, se vira. Se vira. Para dar certo. Porque a nossa salvação, ela não tem preço, irmãos. O que tinha que ser pago já foi. E morte de cruz. Se a gente fosse entrar por esse detalhe, você vai falar: meu Deus, o que sobra para mim? Posso dizer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, e não traz dor. Mas por que sofre? Porque a gente não consegue entender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, irmão. Mas pastora, como que pode ser perfeita? Eu só estou perdendo aqui.
para você ganhar lá, meu querido. A Bíblia fala sobre isso. Às vezes a falta de conhecimento da voz de Deus. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Senhor, o que tu queres para mim? Porque eu mesmo ainda até agora, o irmão antes falou aqui, eu não sei, descobriu ontem, né? Que é praceiro, gosta para praça, dá comida pro povo. Entendeu? Às vezes, irmão, o nosso chamado não é estar aqui no altar. Não é. Posso ser pastora, posso ter conhecimento. Não é. A vontade de Deus, às vezes, eu estou aqui. Às vezes, a vontade de Deus para a minha vida é campo. Só que muitas vezes a gente não quer esse sofrimento. A gente não quer se doar para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é muito perfeita e nós não somos perfeitos. E a gente não consegue se encaixar na vontade de Deus, porque Deus ele é perfeito e nós somos falhos. Mas quando a gente deixar, como Paulo falava assim, a minha mente é a mente de Cristo. Quando a gente começar a entender como Deus entende as coisas, Senhor, eu gosto muito de uma frase que fala, o que Jesus faria em meu lugar? Porque nós, quando lidamos com pessoas, às vezes a gente é egoísta. A gente não quer se pôr no lugar do outro. Igual foi falado, o que levou essas pessoas a estarem na rua hoje? Mas o que ela fez pelas pessoas também, para ela estar na rua hoje? Porque às vezes a gente sente dozinha, né? A gente sente mesmo, irmão, porque o coração de Deus tem em nós. A gente olha, a gente fala assim, poxa, poderia ser diferente. Estava até conversando com o pastor Edgar ontem, eu falei, de repente, a gente costuma falar de líderes, né? Porque a gente é líder, então a gente fala da gente, né? A raça ruim mesmo, né? A gente tem que ser maleável e a gente tem que ser tratado o tempo todo por Deus, porque nós somos peças que se perdemos no meio do caminho. Então nós temos que estar guardados debaixo das asas do Onipotente. Se a gente sair debaixo dessas asas, irmão, a gente está perdido. A gente tem que estar lá, sendo guardado pela mão do Senhor. Ele é o nosso guarda-chuva, Ele é a nossa sombra, Ele é a nossa nuvem, Ele é o nosso mar, Ele é tudo para nós. Então, quando eu olho para o outro, eu só posso olhar para ele e falar, meu Deus, eu não quero nunca estar nessa situação. Não permita eu chegar até lá. Mas me ajuda com que eu seja uma ponte de bênção para que ela saia de lá, né? Então, às vezes eu pergunto assim, eu como pastora, o que eu tenho feito com uma comunidade, para essa comunidade me amar? De que forma que eu tenho tratado a comunidade, para a comunidade me tratar bem? Porque às vezes a gente não tem aquela troca, a gente só quer receber, mas não queremos dar. E a diferença de Jesus foi exatamente nisso. Ele se deu, por isso que nós temos. Porque se ele não tivesse se entregado, irmão, nós não teríamos nada disso hoje. Nós não teríamos nada disso hoje. Seríamos pobres, miseráveis e prontos para ir para o inferno. Mas a misericórdia foi muito além disso. Quando o Pai olhou para a terra, falou, não posso perder esse povo não. Preciso interceder. Mandou Jesus. Jesus intercedeu. Estamos aqui hoje através do Espírito Santo que nos convenceu a renunciar o nosso eu. Então em momento nenhum pensamos nós que somos melhores. Não somos. Nós somos igualzinho a quem estão na praça, se nós não vigiarmos. Igualzinho. A diferença é que a gente toma banho todo dia, põe uma roupinha melhor e vem para a igreja louvar o Senhor. Mas se a gente não vigiar, não orarmos em constante oração, como a Bíblia diz, porque a Bíblia diz orai sem cessar. Se a gente não orar, irmão, nós nos perdemos. E quando eu falo para você orar, não é que você tem que estar prendendo o ônibus, dobra o joelho e ora. Não, é viver em constante oração ligada a Deus. Então é por isso que nós vemos a glória de Deus, porque a gente quer viver a vontade de Deus. E ainda que não queiramos, fala, Senhor, eu não tenho querer não, faça a tua vontade na minha vida. Porque essa tem que ser a nossa oração. A oração é para nos proteger. Às vezes a gente pensa que está fazendo muito, né? Orar. Mas a oração é para o nosso benefício. É uma forma de eu conhecer melhor Deus. Quem já teve experiência às vezes aqui, de por exemplo assim, nem querer orar. De repente dobra o joelho e você fica ali, só meditando no Senhor. E de repente quando Deus pensa que não, Deus está invadindo sua área. E você começa a orar, você começa a sentir a glória, a manifestação do Espírito Santo. Coloca um louvor, o Espírito Santo vai tratando com você ali.
E quando você pensa que não, passou o tempo e você fala, nossa, que bênção, eu sou crente. Nossa, eu sou crente, consegui falar com o Pai. Eu entrei além do véu. Eu entrei no ato dos atos para falar com o meu Senhor. Então, irmão, isso não tem preço. Eles falam, Senhor, pastor, eu não consigo orar. Tá difícil aí. Eu tenho que mandar para a Bíblia, né? Aí, então, vamos lá. Ó, Salmos. Glória a Deus, aleluia. Salmo 65. Vou ler aqui, que eu escrevi. Diz assim, ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Era um salmo de Davi. Quer dizer, tu que escutas as orações, a ti virão todos os homens. Quando a gente ora, irmão, Deus trabalha no coração do povo. Glória a Deus que esse ano, pastor Renato sentiu de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de trazer sobre oração para a igreja. E isso é bom, porque a gente já estava disperso de orar. A gente faz aquela oração cotidiana, só. Nem faz às vezes, sem obrigado pelo dia. Não. Vai embora, o dia passou, dormiu. E a gente não teve aquele contato com Deus, contato com o nosso Pai. Então quando a gente ora, irmão, Deus cura. Quando a gente ora, Deus liberta. Quando a gente ora, Deus faz milagre. Quando a gente ora, a gente ouve o Espírito Santo de Deus falando, não vai por aqui, vai por ali. A gente teimoso quer vir por aqui, mas o Espírito Santo vai por aqui, ó, é melhor para você. Quando você já teve essa experiência de Deus falar, não vai, e você não ir, de repente você escutar, olha, menino, ontem teve uma chacina ali, nem naquele horário que você ia passar. Aí você fala, coincidência? Existe coincidência para você? Para mim existe o poder de Deus. Para mim existem os cuidados de Deus. Às vezes você fala, Senhor, ó, eu já tive experiência, irmão, de eu orar e Deus falar, é agora. Teve oração que eu fiz há 37 anos e nunca vai se cumprir, porque não é a vontade de Deus. Mas por isso eu vou me descabelar? Se eu estou comendo, bebendo, dormindo, amando o povo me amando, sendo bênção na vida das pessoas sendo bênção para a minha vida. Tem uma hora que a gente dá um vacilo feio, mas a gente tenta estar pelo caminho de novo. Porque o evangelho é isso, irmão. O evangelho nem é 100% santidade, mas também não pode ser também 50% carnalidade, né? A gente tem que viver no Espírito. Porque quando a gente vive no Espírito, a gente é movido a clamar ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, pra você ter ideia, uma vez, eu vou contar porque tem pessoas que não ouviram isso de mim ainda. Eu estava passando uma situação muito difícil dentro do meu lar, uma vez. Eu estava desempregada, situação bem, com 4 filhos pequenos. Eu cheguei do monte e só falei assim para Deus, ó. Eu nem foi questão de dobrar o joelho, acho que eu já estava cheia do monte, né? Acho que Deus falou, vamos ouvir, né? Eu falei, Senhor, se eu tivesse um frango e R$10, eu mudaria essa situação. Um frango e R$10. Era quase meia-noite. As crianças estavam já pondo para dormir, bateram na minha porta. Uma irmã da Assembleia de Deus. É bom ter amigos, viu, irmão? É bom ter amigos. Ela falou assim, irmã do céu, eu estava lá em casa, me desculpa pelo horário. Eu estava lá em casa, Deus mandou trazer aqui. Ela é toda afoita, né, para falar. E eu vim trazer aqui, ó, um frango e desses R$10. Rapaz, irmão, você não tem como não ser crente, meu. Não tem como. Então você percebe que quando você ora, as coisas acontecem. Para de orar para ver se não trava por um período. Retoma de novo a oração para você ver se as coisas não começam a acontecer. E aí eu falei, meu Deus, irmã do céu. Ainda até falei, sangue sem poder. Falei, meu Senhor, sangue sem poder. Não é possível um negócio desse. Irmã do céu, acabei de falar com Deus. Acho que ela estava até a caminho. Acho que Deus já tinha até falado, vai lá antes que ela acabe a oração dela. Aquela noite nem dormi direito. Fui fazer o frango, no outro dia eu fui lá com R$10, parecendo uma madame. Comprei 10 salsichas. Tinha uma farinha de trigo em casa quase vencendo. Comprei 10 salsichas, 10 pão de hot dog. Coloquei um bilhete lá. Ah, fiz a coxinha. Aqui me ficou cheira eu. Escrevi assim, ó. Vende-se hot dog. O que era o hot dog? Um pão e uma salsicha. Coxinha fresca, frita na hora. Começaram a comprar. Acho que Deus colocou sabor no negócio. O pessoal começaram a comprar, daqui a pouco
pacotinho de geladinho. Quase que eu virei uma empresária, besta. Só que aí, né, não deu certo. Faliu rápido. Não, ainda tem mais coisa. Peguei um monte de roupa minha, coloquei no brechó. Peguei minhas roupas, coloquei tudo no brechó. Vamos comprar leite, 4 filhos, não é brinquedo, irmão. Não pode ser para trabalhar que tem que pagar para ficar. Alguém. Aí você fala, da onde que vai sair dinheiro para pagar para ficar com 4 filhos? Meu pai. Aí você não pensa, né? Não, as consequências vêm. Entendeu? 4 filhos. Aí eu peguei um monte de roupinha minha, as melhorzinhas, coloquei com brechó. O pessoal olhava, fazia de conta que nem via. Eu sei que nessa brincadeira Deus foi me dando a graça de viver os milagres dele. Milagres, irmão. Não é questão, para mim pelo menos foi milagres. Coisa assim sobrenatural. De falar assim, nossa, só eu que estou vivendo esse negócio, né? Você orar e Deus... De um irmão lá no Itu, sentiu de Deus, irmão. De novo, sem nada de casa, uma coisa louca, né? O irmão Nitu, Deus tratou com ele. Vai lá e faz uma compra para. Quando eu entrei no mercado, fiquei até com vergonha de comprar tanta coisa, um monte de carrinho. Meu irmão, pode pegar, eu só pegando, dando uma de rica no mercado. Então Deus, ele sempre me surpreende quando eu oro. As orações que não foram atendidas é porque eu sei que não era da vontade dele na minha vida. Por isso que Deus, ele vem tratando comigo sobre isso. E quando eu fui ler, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para a igreja. Eu não quero falar nada de mim, mas eu quero que o Senhor fale. Porque uma coisa é eu falar, outra é o Senhor falar, porque o Senhor testifica a sua vontade. E justamente sobre oração. Aí eu quero ler com você, olha só a importância da oração da igreja, irmão. Em Tiago 5,13. Diz assim, ó. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e este faça oração por ele, ungindo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo. A oração cura, liberta e perdoa pecados. A oração, ela é importante, irmão. Às vezes tem pessoas que estão doentes, mas elas não declaram que ela precisa de oração. Às vezes as pessoas pensam que é tão orgulhosa que está morrendo, mas não tem coragem de pedir uma oração para a igreja. Irmão, quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja clama, o Senhor responde. Prazer de Deus é ver os seus filhos bem. O prazer de Deus é ver um povo feliz, saltitante. Em meio às lutas, sim, mas alegre, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus, ele não vai te desamparar, irmão, se você clamar a Ele. Ele nunca vai virar o rosto para você. O próprio Jesus na cruz, né? Clamou. Lama sabachthani. Olha falando difícil. Está lá na Bíblia. Lama sabachthani, por que me desamparaste? Foi um clamor de dor naquele momento, irmãos. Mas Deus virou as costas para ele. Deus virou contra os nossos pecados que estavam sobre ele, porque ele era santo. Mas nós sujamos o nosso rei. Nós imundiciamos o nosso rei. E ele foi crucificado como maldito. Então por isso, não é que Deus não o ouviu. Tanto que Deus ouviu que deu para ele o trono. E hoje ele está lá nos esperando, nos aguardando, porque a igreja um dia há de subir. E nós vamos fazer parte disso, porque nós vamos orar, Senhor, nós estamos aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A nossa oração é, Senhor, não me deixa de se perder neste mundo de corrupção. Os meus olhos querem ver a sua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero poder tocar naquilo que é santo. Eu quero caminhar nas tuas pisadas. O Pedro nos ensina isso, que nós devemos andar nas pisadas de Jesus. Se nós andarmos... Tem como errar, irmão? Fala a verdade para mim. Fala a verdade. Você tem um caminho aqui, ó. Tem outros caminhos, é claro, mas só tem um que leva a Deus. Tem vários, mas só um leva o Senhor. Aí você vê aqui as pegadas de Jesus, ó. E a pegada dele é um pé para cada sapato, viu? Cabe tudo. Não se preocupe, não. Ó, se for um 50 igual o meu, glória a Deus que Deus é grande, né? Meu Deus é um Deus grandão, né? Então meu pé cabe. Então... imagina, se você for reto aqui, tem como você errar de caminho, irmão? Se Jesus estiver te guiando, me fala para mim.
Se Jesus estiver te guiando, tem como errar? Se errou é porque não está na direção do Espírito Santo. Não adianta vir falar para mim, irmão, eu estava tanto tempo na igreja. A irmã estava tanto tempo, pastora, mas falaram. Deixa eu falar, irmão, falar de Jesus que é santo. Tem gente que fala de Jesus até hoje. Não tem? Tem gente que quer falar contra o céu até hoje. Tem gente que quer dar um jeitinho na igreja porque ele quer adaptar a igreja no mundo. Aí quando a gente fala de santidade, o povo acha ruim. Mas quem vai levar Deus? A santidade. Porque a Bíblia fala que sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. E aí? Nós estamos prontos para quê? Eu não estou aqui perdendo a minha juventude, né, irmão? Juventude. A minha juventude vai para o inferno. Porque o dia que eu falar, Senhor, eu não quero ir para o céu mais, eu vou desviar e vou para o mundo. Mas eu não quero, porque eu conheço o meu Senhor. Eu conheço aquele que se entregou por mim. Eu conheço aquele que me amou primeiro. Porque a Bíblia fala que agora eu sou considerado a sua amiga. Porque o seu servo, ele não conhece os segredos do seu Senhor. Mas o amigo, tudo é contado. E é verdade, irmão. Deus, ele fala com a gente. Não faça, não vai. Tem visitas que às vezes a gente se programa para ir, Deus não permite ir. Ah, mas é porque você é irresponsável. Não. Deus direciona nossas vidas. Então se Deus falar não, é não. Se Deus falar vai, que Deus honra. Mas Deus fala não, irmão, não adianta, pode estar bonitinho. Não é para ir, não vá. Vai trazer transtorno? Não vá. Às vezes você pensa, nem vai fazer transtorno. Mas Deus sabe se vai ou não. Então não dê um passo sem antes orar a Deus. Senhor, me dá a direção. É para mim ir? Ou não é? Fala para mim, Senhor. Senhor, essa porta de emprego é para mim? Não, minha filha. Mas se eu estou precisando, eu vou lá só por uns dias. Quando ele vai, ele se corrompe e se perde. Por aqueles poucos dias. Por quê? Deus, ele é fiel, irmão. E na hora certa, ele sabe a tua necessidade, a minha necessidade. Ele sabe onde dói e deixa de doer. E a Bíblia diz que Deus não vai dar para você um jugo maior do que aquele que você possa suportar. Ou Deus é mentiroso? Porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E aí? Ah, mas pastora, não. Não, se você vive 100% crendo que Deus é Deus na sua vida, ainda que aos teus olhos é bom, se para Deus não é, siga a vontade de Deus. Deus está te livrando, Ele está mostrando o seu grande amor para a sua vida. E eu quero ler aqui o Salmo também 66, que diz assim, ó. Se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Então o salmista, ele tinha muita preocupação de falar, Senhor, se esse mundo me atrai, que toda essa vaidade, se eu olhar para tudo isso me atrai, é por isso que o Senhor não está me ouvindo. Porque o salmista Davi, apesar de tudo, irmão, teve momentos que ele vacilou feio. Quem sabe naquela hora que ele foi no palácio e olhou aquela mulher e ele fosse para o joelho, tudo bem que ele não foi para a guerra que era para ter ido, né? Mas vamos supor que ele dobrasse, Senhor, tem misericórdia. Quem sabe se ele tivesse feito esse salmo aqui, 51. Senhor, cria em mim um coração de Deus. Não deixa meu coração de carne pecar, não. Porque eu sei o chamado que o Senhor tem na minha vida. Ele teria caído? Ele não teria caído. Mas ele não vigiou. Ele preferiu dar ousadia para a sua vontade. E quando a gente dá ousadia para a nossa vontade, irmão, o negócio fica feio. Às vezes não tem nem volta. Porque o ser humano é egoísta. Ele não quer reconhecer que ele errou. E quando bate esse egoísmo, esse orgulho próprio, esse ego, porque o ser humano, ele tem que ser anulado do eu. Nós temos que ser anulados, irmão, porque se a gente viver da nossa vontade, a gente se perde. E perde feio. Mas nós estamos aqui aprendendo do Senhor, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque quando eu clamo, o Senhor me responde. Se orares a mim, o Senhor fala, Ele responderá. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então você não sabe. Clama e o Senhor te responde. Dentro da vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita. Aí Mateus chega o nosso Senhor agora, né? Para nos dar aquela graça derramada.
Aí diz aqui no Mateus, vou ler aqui onde eu escrevi. Diz assim, ó. Aqui Jesus nos ensina a buscar e achar a Deus. Porque se nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Aí em seguida ele vem, o próprio Jesus nos ensina como orar. Então não tem como errar, irmão. Eu posso estar aqui falando um monte de coisa para vocês, mas se vocês seguirem o que Jesus ensinou, já está em todo o caminho andado. Então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Honra o nome do Senhor primeiro. Seja feita a tua vontade. Aí vem o pão nosso de cada dia. E Jesus faz aquela oração básica, que olhando assim, ele inclui toda a nossa vida dentro dessa oração. Tudo que a gente precisa. Pai nosso que estás no céu, pronto, nós estamos engrandecendo o nome do nosso Criador. O nome do Deus que fez os céus e a terra. Se entregou por nós, por amor a nós. E Ele só vai ouvir aquilo que é bom para nós. E Ele fala assim, ó. E a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Para nós adquirirmos o céu, irmão. O céu é tomado à força. Então nós temos que ser guerreiros. Se é tomado à força, nós temos que ser guerreiros. Nós somos soldados. E soldados valentes, irmão. Mas o valente aqui não é você sair brigando, fazendo picuinha com todo mundo, não. É contra o inferno. Sabe? Nós temos que se revestir das armaduras de Deus. E falar, eu vou contra o inferno. O inferno não pode, ele tem que recuar. Ele não pode prevalecer contra a minha vida, porque eu sou do Senhor. Eu sou um soldado. E em mim ele vai ver Cristo. Eu costumo dizer, irmão, que o diabo chegar até mim, ele tem que ultrapassar os anjos que estão ao meu redor. Então eu só vou estar ali, guardada. Eu estou debaixo de uma mão onipotente, gente, que segura os céus e a terra. Por que temer? Guardado estou, né? Lindo demais, né? Por quem nunca perdeu batalha. Alguém mostra na Bíblia? Se alguém perdeu batalha foi o homem, porque ele errou. E mesmo assim Deus dava escape na hora de vamos ver quando ele se arrependia. Eu voltava e falava, Senhor, por que nós perdemos? Porque você errou por aqui, não obedeceu às ordens. Se você perdeu é porque você não seguiu os planos desejados. O que eu planejei para a sua vida não é o que você quer viver. Eu vou questionar Deus, irmãos? Eu não tenho como questionar Deus. Eu não sei meu dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu acordo. Eu sei que de repente eu nem saio daqui desse culto viva. E como que eu vou questionar um Deus que o dia de amanhã não me pertence? Pedi, dar-se-vos-á. Então nós temos que pedir, nós temos que bater, mas Senhor, segundo a tua vontade. Tem pessoas que falam assim, eu conheço pessoas que falam, pastora, para mim sair de casa, eu primeiro olho no espelho e pergunto para Jesus assim, Senhor, tá bonito essa roupa? Tá legal? Se o Espírito Santo falar não, ela vai lá e troca. O que é isso? Sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, irmão. Porque quando a gente ouve Deus, a gente não é escândalo para ninguém. Na forma de me vestir, na forma de me falar, não vamos escandalizar. É escandalizar os carnais, que não querem viver a vontade de Deus. Mas a gente não está aqui para agradar os carnais, a gente está aqui para agradar ao Senhor. Eu faço a vontade de Deus e Deus me honra. Senhor, eis-me aqui. Muita gente fala isso, né? Na hora do eis-me aqui, né? Na hora do vamos ver, esse negócio de falar, quem quer ser missionário? Irmão, fique esperto, meu. Essa pergunta é perigosa. Quem quer ser missionário? Eu nunca levanto a minha. Porque eu falei, eu sou mó cagona no sentido. Não consigo nem ir nas bocas à noite. Aí Deus vai me mandar para onde? Vai lá para a praça. A mulher quer meus tênis. Aí eu fico pensando, irmãos, eu sei que a vontade do Senhor, ela é plena e perfeita. Se o Senhor quiser me tirar, o Senhor leva-me, nem me mostra. Me anestesia, quando eu acordar, já estou lá. Mas eu quero viver a vontade de Deus. É isso, porque a gente, às vezes, irmão, na nossa carnalidade, a gente não consegue entender a vontade de Deus. Tem coisa na minha vida até hoje que eu não entendo, e é bom não entender mesmo, porque senão o bicho pega. Então nós vamos viver a vontade de Deus de acordo com a vontade dele, assim, hoje é isso, amanhã é aquilo. Não adianta eu querer ultrapassar.
Não adianta eu querer adiantar. Tudo está cronometrado nos olhos de Deus. Tudo. Senhor, para mim chegar até ali, olha, eu vou fazer esse caminho, mas Senhor, não, vai por esse caminho. Mas Senhor, é mais longe, vai por esse. Eu estou te mandando ir por esse. Mas Senhor, é cheio de obstáculo, é por esse. Deus quebra o obstáculo. A Bíblia diz que a porta é estreita que leva aos céus. Então não é fácil mesmo, não. A gente, Senhor, é isso? Não, não é. Quantas vezes a gente num ponto de ônibus, Deus já me trocou de ponto de ônibus, irmão. Às vezes eu estou num ponto de ônibus, eu não entendo. Eu falo, não vou ficar aqui não. Não sei se é porque eu sou medrosa. Mas só sei que eu não fico. Nem a pau. Vou para outro ponto. Quando eu chego lá tem mais gente. Fala, se for roubado, pelo menos todo mundo, né? Não vai ser só eu. Não é verdade? Eu falei, não, alguma coisa tem. Eu lá sozinha, mas né? Aqui, um dia eu estava dentro do ônibus, irmão. Sem mentir nenhuma, assim, ó, quietinha, meu celular, novinho. E eu lá. Senti vontade de colocar o meu celular debaixo da minha perna. Não coloquei na bolsa. Coloquei debaixo da minha perna. Falei, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, Senhor. Coloca os teus anjos aqui, não deixa que me vejam, Senhor. Coloca a tua mão. Meu Deus, em nome de Jesus, não sei porquê. Daqui a pouco um cara entrou no ônibus. E eu lá, né? Sangue sem poder, sangue sem poder, sangue sem poder. Aquela oração desesperadora. Aí eu tô lá orando e tal. Um cara falou assim, ô tio, eu não tenho dinheiro, deixa eu passar aí. Não posso, meu, tá sendo gravado aqui, eu não posso deixar ninguém passar a catraca, né? Aí o rapaz com dó do lado de cá, da catraca, não, pode passar, eu pago. Pagou pro ladrão entrar e roubar todo mundo. E o meu celular debaixo da perna, no mudo e no surdo. Não pode nem para vibrar. Aí tô aqui, ó, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que eu tô com medo, mas eu não sabia que o cara era ladrão. Só que eu encostei assim e fiquei de olho fechado, não queria nem saber do resto. O cara passou, e eu lá de olho fechado. Só vi quando a moça gritou, que ele desceu o ônibus, a moça gritou, levou meu celular que eu nem paguei a primeira ainda. Falei, sei que você foi roubado, é? Aí quiseram bater no coitado que pagou a passagem pro ladrão. É difícil, irmão, ser humano. Oxi. O coitado pagou, irmão. Aí o moço, eu não tenho culpa. Falei, eu tô aqui, ó, Senhor, tem misericórdia, que não me vejam aqui ainda. Eu peguei o celular para mostrar para alguém, coloquei na bolsa devagarzinho, ó, clamufei, fui embora com meu celular embora. É assim, filho, quem ora, não chora. Eu sei que Deus é bom demais, irmão. Porque, ó, eu já tinha pago. Tudo bem que roubaram o meu, sem pagar nenhuma, pastor Renilson. Mas não foi no mundo, viu? Nem vou falar onde foi. É pecado. Nem vou falar, para não escandalizar. Mas uma coisa eu sei, e eu quero ler para vocês aqui. Nos Salmos, diz assim, ó. Glória a Deus. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde me fugirei da tua face? Quando a gente ora, a gente entende isso, que não tem para onde ir. É orar e acreditar e confiar no Senhor e pronto. Você entendeu, igreja? Que o nosso segredo de conhecer melhor a Deus, viver os milagres de Deus, a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável, não nos traz dor? Entendeu? Oxi, estou falando esse tempo todo aqui, vocês não entenderam ainda? Entenderam? Ah, então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé? E se você tem algum pedido aí de oração, irmão, tem alguma porta travada, alguma porta fechada, alguma situação difícil na sua vida, entrega agora na mão do Senhor, confiando nele, pedindo para ele fazer a vontade dele em cima dessa situação. Se você confia no Senhor, deixa Deus trabalhar na vontade dele na sua vida. Fala, Senhor, quanto tempo estou pedindo isso? Mas agora eu entrego nas tuas mãos com liberdade. E eu quero viver a tua vontade, Senhor. Essa é a oração que eu faço. Você tem coragem, irmão, de entregar na mão do Senhor tudo aquilo que te aflige? Você tem coragem de entregar na mão do Senhor tudo aquilo que você acha que é bom aos teus olhos, que talvez para Deus não seja? Você tem coragem de entregar agora tudo o que você tem? Senhor, faça a tua vontade. Somente a tua vontade. Tem coragem para isso? Então aplauda o Senhor. Quero sentir na força das mãos. Glória a Deus. Aleluia.
E nós vamos orar agora. Glória a Deus. Se você não tiver coragem de falar o seu problema, ore o Pai Nosso. Essa é a oração perfeita que Jesus deu. Mas olha, Senhor, eu vim aqui hoje. Eu quero entregar nas tuas mãos. Talvez o meu maior medo era ouvir isso do Senhor, que eu preciso depender 100% do Senhor. Mas eu quero viver a tua vontade, Senhor. E me ensina a orar para ter estratégias. Me ensina a orar, Senhor, para ter sabedoria, capacidade de viver a tua vontade. Amém? Senhor Deus, aqui estamos como igreja do Senhor, ó Pai. Meu Deus, uma igreja, Senhor, que tem procurado a orar, Senhor, a aprender mais de Ti. Aqui está uma igreja preocupada, Senhor amado, em tocar nas Tuas vestes, Senhor. Aqui está uma igreja, Pai amado, que sabe que quando nós oramos, algo acontece. Aqui é uma igreja que sabe que quando também oramos de forma errada, algo não acontece, Senhor. Porque a Tua vontade, ela é perfeita, Senhor. E nós queremos viver isso. Nós queremos ser testemunha disso, Senhor. Muda a nossa história em questão de aprender mais de Ti. Pai, me ensina a orar. Me ensina a conduzir, ó Pai, as minhas situações. Me ensina, Senhor, a conduzir a minha oração no altar do Senhor. Pai, quando eu entrar no meu quarto, que eu possa clamar ao Senhor, confiar em Ti, ó Pai, que eu também aprenda, Pai, a depender um do outro na questão de orar, interceder um pelo outro, ó Pai amado, pelas causas impossíveis. Se eu sei que se nós orarmos, cura virão. Se nós orarmos, o Senhor vai acrescentar pessoas até nós para cuidarmos, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê capacidade, Deus. Nos dê temor. Meu Deus, nos dê, Senhor, um ouvido, Senhor, aberto, atento à Tua voz. Porque está escrito na Tua palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós estamos aqui como igreja do Senhor, querendo ouvir o Senhor falar. Ouve, Senhor, o nosso clamor e vê se há em mim algo que impede, Senhor, do Senhor me escutar. Pai, em nome de Jesus eu faço essa oração e te agradeço pela Tua igreja, Senhor. Obrigado a Deus. Amém. As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, glória a Deus. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Vem pra cá, grupo de louvor. Eu sei que vocês ensaiaram esse louvor pra ceia, né? Mas vamos cantar ele hoje. Aleluia. Glória a Deus. Quem ouviu a voz do Senhor aqui nessa manhã? Quem ouviu a voz do Senhor nessa manhã? Deus seja louvado por tudo, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu queria que você desse um abraço nesse irmão que está do seu lado. Um abraço nesse irmão aí, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Dá uma melhorada nesse meu retorno aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Põe a letra para mim desse louvor, querido, para mim. Como é o nome do louvor? Tua bondade, Tua bondade. Aleluia. 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 Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levanta sua mão, querido, em nome de Jesus, para adorar o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tua doce voz
presença.